Olá, alunos! Vamos fazer a correção da semana 4 do PET 3 de Filosofia de segundo ano. Essa semana nós estudamos dentro da temática objetividade e verdade, o tema verdade, dogmatismo, ceticismo, pragmatismo e criticismo. São posições importantes, linhas filosóficas para pensarmos as posições que muitas das vezes filósofos tiveram, pessoas têm, como é a posição das pessoas na sociedade. Então, são temas importantíssimos na nossa vida prática, no dia a dia, para a gente pensarmos aí, principalmente, posições da mídia, posições de pessoas, de autoridades. E tivemos aí, praticamente, foram quatro questões, três fechadas e uma aberta, muito tranquilas. Vamos ver aqui, entre os filósofos abaixo, qual pode seguramente ser considerado um cético? Então, nós temos como resposta o Pirro, que foi o pai do ceticismo, mas também eu vejo que aí é muito seguro dizer também que o Hume, ele também é considerado cético, porque ele até levou na modernidade o ceticismo ao extremo, né? Então é importante considerar também. Então não sei como fica aí se fosse num concurso, numa prova, com certeza daria aí recurso para essa questão. Mas colocamos aqui dentro daquilo que está no texto, então o Pirro como pai do ceticismo. Aqui, na segunda, o Pirro de Élida é considerado fundador do ceticismo. E qual que é a relação entre o ceticismo e esse comportamento de Pirro? Qual o comportamento dele? Esse filósofo não escreveu nenhum livro e temos poucas informações sobre sua vida, e as que temos não é possível saber ao certo em que medida são verdadeiras. Uma dessas histórias, ou essas histórias lendárias que a gente tem também na filosofia, afirma que durante uma tempestade em alto mar, num barco, no qual todos os tripulantes estavam desesperados com o perigo da morte, Pirro permaneceu tranquilo, sem qualquer demonstração de medo. O que tem a ver o ceticismo com esse comportamento dele? A resposta é a letra A, que é a epoquê do cético leva a indiferença em relação a tudo e assim a tranquilidade. O que é a epoquê? É a suspensão de juízo. Então é uma posição contrária a uma pessoa que é dogmática, que já tem a verdade. O cético ele vai suspender o juízo, pois ele sempre vai questionar, que ele nunca tem uma previsão, uma resposta daquilo que vai acontecer ou daquilo que é certo, porque a vida também é dinâmica. E até mesmo a questão do depois da morte. Não se sabe o que é o depois da morte. Apesar que muitos dogmáticos até sabem. Mas isso para o cético é irrisório isso. E mostra que, por exemplo, ele vai ter essa tranquilidade pelas incertezas que tem, por duvidar, por questionar, por suspender esse juízo. Então a letra A é a mais correta. Porque as outras, se a gente for observar, o cético tem problema cerebral, né? É um desprezo do ceticismo, isso não tem nada a ver. É uma capacidade natural, ninguém nasce cético. A pessoa ela desenvolve, acredita no pior, o pior nunca acontece, tanto pior como melhor, ele não é de prever as coisas, ele é de questionar, de suspender o juízo. E nenhuma das alternativas também, porque a letra A é a que corresponde melhor. Número 3, cite exemplos de comportamento e formas de interpretação da realidade que se inspiram no dogmatismo, uma pessoa dogmática. Então é importante perceber isso, que é uma questão aberta, você vai citar vários exemplos, aqui são só uma sugestão de exemplos. Então, um exemplo, uma pessoa, por exemplo, a pessoa que tem resposta, certeza ou certeza de algo, né? Que amanhã haverá sol, por exemplo. A pessoa dogmática sempre vai dizer, amanhã não vai ter o sol, ele vai nascer sempre como sempre nasceu. O cético, igual o cético de David Hume mesmo, isso é um hábito, né?
Qual que é a causa, o efeito que explica isso? Qual é a causa que explica do efeito que amanhã haverá sol? A número 2, a pessoa sempre tem uma posição, aqui tá errado ter, né? A pessoa sempre tem uma posição, uma verdade. Exemplo, há outro tipo de vista depois da morte. Então pode ter vários posicionamentos. E no caso relacionado ao tema da morte aqui, o dogmático ah, ele já tem essa crença, ele já tem essa afirmação absoluta e da verdade, que é outro tipo de vida depois da morte, mas tem aqueles que não acreditam. E aí? Número 3. A pessoa acredita. Mas eu tô hoje gostando do verbo do R, do verbo aqui. Vamos tirar esse infinitivo. A pessoa acredita que se alcança a verdade absoluta. Se eu buscar a felicidade, alcançarei a felicidade plena. Então é uma posição, uma maneira, um exemplo de pessoa que flerta aí com o dogmatismo. O que quer dizer isso? Que ela sempre acredita que a gente vai alcançar valores absolutos e que o cético sempre vai questionar isso. Então são referências de exemplo que você pode estar aí criando outros, né? A número 4, objetiva sobre o modo de vida socrático, que baseia no diálogo, né? Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte, o contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibiades, sabem que encontrarão junto dele o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. Sobretudo a esses jovens muito quase crianças que ele tenta imprimir sua orientação. Então, um autor aí que relata essa vida de Sócrates quando dialogava com as pessoas. Então, o texto evidencia características do modo de vida socrático que se baseava na sustentação do método dialético. O que é o método dialético? É o diálogo aí que implica em refutar constantemente as ideias, você coloca uma posição, o outro questiona. Então Sócrates, ele constantemente conversava com as pessoas, indagando elas no modo de vida delas. Então muitas das pessoas não queriam reconhecer que não sabiam, ou reconhecer-se na ignorância, ou reconhecer que estavam fechados no pensamento. Então a letra B é correta e a não tem nada a ver com a tradição mítica, a C, relativização do saber verdadeiro. É um modo de vida socrático, é o contrário, ele busca a chegar na verdade absoluta. Argumentação, a valorização da retórica? Não, o modo de vida socrático não é como os sofistas, mas ele implica numa argumentação que tem aí pressupostos aí de evidência, de busca daquilo que é verdadeiro, seja ele concreto ou não. E nenhuma das alternativas não, porque a letra B corresponde. Então, só para retomar, o método socrático é uma técnica de investigação filosófica feita em diálogo, que consiste em o professor conduzir o aluno a um processo de reflexão e descoberta dos próprios valores. Assim, o professor o ajuda a redefinir tais valores, aprendendo a pensar por si mesmo. Então, a pessoa vai buscar uma autonomia de pensamento. Finalizamos aí a nossa semana 4, em que estudamos, vimos temas que realmente têm a ver muito com a nossa vida. Então não deixe de ler sobre esses temas, de aprofundar e buscar o verdadeiro conhecimento na filosofia. Um abraço a todos, bons estudos, boas leituras e até a nossa próxima.